Oi, turma! Chegamos à nossa unidade 3. Nessa unidade, nós vamos trabalhar estratégias de ensino da linguagem matemática, natureza e sociedade. O tópico dessa aula é a linguagem matemática, natureza e sociedade. Nós vamos conhecer um pouco mais dessa linguagem na BNCC. Vamos discutir um pouco estratégias de ensino, os conteúdos que são abordados nessa linguagem e vamos apresentar a vocês uma ficha de planejamento para a educação infantil. Mas afinal, linguagem matemática é proibido na infância? É um bicho-papão? Quem de vocês tem medo de ensinar matemática na educação infantil? E como enfrentamos esse medo de ensinar matemática às crianças? O que ensinar? Como ensinar na linguagem matemática? Vejam que eu estou usando o termo linguagem matemática, natureza e sociedade, mas a BNCC trabalha com o termo campos de experiência. Eu já falei isso para vocês na unidade anterior, na unidade 2. Esse é o termo que nós vamos utilizar. Então, eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre essa linguagem matemática, esse campo de experiência que aborda esses conteúdos. As nossas dificuldades em relação ao ensino de matemática, desenvolvidas ao longo da fase da infância, no ensino fundamental, no ensino médio da adolescência e ao longo de toda a juventude e graduação, iniciam nessa etapa, na infância. Então, a gente tem que buscar formas lúdicas, estratégias, os elementos culturais, as metodologias mais adequadas e articuladas à infância, à criança, dialogar com esse mundo, para que o ensino de matemática não se torne uma barreira, não se torne um bicho-papão. Na BNCC, os conteúdos da linguagem matemática e natureza estão no campo da experiência espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Vejam bem, aqui eu estou situando vocês. Está no campo da experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Esse é o termo. A linguagem matemática envolve o cotidiano, a construção do número e conceitos que antecedem a escrita. O ensino de matemática deve estar ao alcance e capacidade da criança. O adulto tem o papel de auxiliar a criança, de transformar a atividade cognitiva da ação sobre o concreto, até chegar ao nível da abstração. Muitos pesquisadores da área da educação matemática envolvem a interdisciplinaridade. Para eles, é imprescindível a associação de várias áreas de conhecimento para trabalhar com a criança, para trabalhar com o adolescente, para trabalhar com o adulto. É imprescindível articular psicologia, sociologia, pedagogia, epistemologia, ciências cognitivas e semiótica. Para Moura, que é um pesquisador da área da educação matemática, a educação matemática questiona: por que ensinar matemática? Para quem ensiná-la? Como fazer? E para quem deve ser feito? Então, a abordagem metodológica da matemática busca responder metodologicamente essas questões. Para Moura, as atividades orientadoras de ensino permitem colocar a criança em situação de construção de conhecimento matemático. Na atividade orientadora de ensino, a significação social realiza-se por meio de situações desencadeadoras. Quais são? A saber, a história virtual, o jogo e as situações emergentes. Na educação da infância, segundo ainda esse mesmo pesquisador, o objetivo principal é o de fazer com que a criança compreenda o mundo simbólico que a cerca. Nesse aspecto, esse pesquisador da área da educação matemática, ele dialoga com Vygotsky, que é o autor, que é o teórico da psicologia que nós estamos dialogando bastante nesta disciplina de metodologia da educação infantil. As atividades na linguagem matemática permeiam quais noções? Aqui eu coloquei um conjunto delas e eu vou ler algumas. Permeia as noções de pequeno, grande, maior, menor, igual, diferente, dentro, fora, pequeno, médio, antes, agora, depois.
Ontem, hoje, amanhã, direita, esquerda, primeiro, último, na frente e para trás. E tem uma série de outras noções que são conteúdos importantes para a criança saber nesta etapa de ensino. As atividades sempre têm relação com conceitos físicos, matemáticos. A exemplo, tamanho, lugar, distância, forma, posição, capacidade, tempo, direção, volume, comprimento, massa. São noções, são conceitos que a criança vai se familiarizando nessa etapa da educação infantil. E na linguagem, natureza e sociedade, que não é linguagem, é um campo de experiência. Vamos verificar na BNCC. Aqui permeiam as noções de organização dos grupos sociais e seu modo de ser, viver e trabalhar. Os lugares, as paisagens, os objetos, os processos de transformação, os seres vivos, os fenômenos da natureza, o indivíduo e o meio físico. Vejam que a organização da metodologia na educação infantil, conforme Vygotsky, permeia o brincar e atividades. O brincar é essencial para o desenvolvimento cognitivo da criança, pois os processos de simbolização e de representação permeiam a atividade do brincar, o lúdico, e a levam ao pensamento abstrato. Esse é o percurso, o brincar e o acesso ao pensamento abstrato. A brincadeira é a atividade principal da criança, é a atividade principal da infância. Nós podemos dizer, no senso comum, que esse é o trabalho da criança, é brincar. Vygotsky ressalta que a brincadeira cria as zonas de desenvolvimento proximal. Nós já trabalhamos um pouco disto e vocês também verificaram esses conceitos na disciplina de Psicologia da Educação. Aqui eu trouxe a síntese das aprendizagens. Nós trabalhamos esse quadro na unidade 2, portanto eu não vou falar dele novamente. E aqui, por que planejar? Nós vamos aprender um pouco sobre a elaboração, né, do planejamento com a referência já na BNCC. E planejar para o trabalho com crianças é imprescindível. As experiências das crianças é fundamental que as intenções organizadas no trabalho educativo estejam bem estruturadas, definidas, sejam revertidas em aprendizagem e desenvolvimento. No ato de planejar, o professor toma decisões considerando suas concepções. Cada um de nós, o professor, a professora, tem uma concepção de infância, de mundo, de sociedade, de homem, mulher, de escola, de educação. Essas concepções, obviamente, elas permeiam o planejamento de uma aula. Cada aula também é única, ainda que vocês estejam trabalhando com a mesma faixa etária. De manhã trabalhou com a faixa etária de crianças de 4 anos. À tarde o professor vai trabalhar com a faixa etária de 4 anos também, na mesma creche, na mesma escola, mas a aula, obviamente, que ela se modifica. Vocês não conseguirão dar a mesma aula, vocês podem dar o mesmo conteúdo, mas a dinâmica da aula, ela se modifica. Porque nós somos diferentes, né? A cada aula é única, assim como cada criança que está nessa sala de aula junto com vocês. E para planejar, eu trouxe aqui algumas questões para a gente pensar, para que vocês pensem. Quem é a criança que eu estou planejando? Qual a faixa etária dela? Quais as condições socioeconômicas? Quais as suas condições sociais, culturais? Como é que essa criança aprende? É uma criança com deficiência? É uma criança com algum tipo de problema físico, cognitivo? É uma criança com problemas afetivos? Quem é essa criança? Como é que ela aprende? Quais as competências e habilidades importantes em cada faixa etária? Será que a criança de 2 anos de idade aprende da mesma forma que a criança de 4 ou 5 anos de idade? Quais as diferenças? Qual é o papel do professor? Qual é o material mais adequado para determinada situação? Quanto tempo é necessário para cada experiência? Isso é importante ter na ficha. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Como a organização do espaço pode favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem? Também coloquei na ficha algumas dessas questões. Algumas atividades podem acontecer em sala de aula, porque exigem mais concentração da criança, exigem um exercício, né, de coordenação motora fina e precisa de uma mesa, exige que a criança esteja com uma postura adequada a essa atividade, numa cadeira. Mas outras atividades, elas
demandam a liberdade corporal, o correr, o brincar, são atividades que demandam, né? A criança está em pé, a criança está se movimentando mais, pode ser feito ao ar livre, no pátio, em outros espaços da escola, que não somente a sala de aula. Aqui é uma ruptura com aquele formato tradicional de trabalho com a criança, em que eu, quando fui professora da educação infantil, realizava muito esse trabalho de realizar as atividades muito em sala de aula. Hoje, a gente tem uma demanda diferente de extrapolar o trabalho pedagógico para além da sala de aula, de favorecer as condições lúdicas, as condições de expansão da psicomotricidade dessa criança fora desse espaço da sala de aula, que é um espaço pequeno. Então, fora desse ambiente da sala de aula, ela pode se movimentar, ela pode estar mais livre, ter mais expansividade, né? E ter, né, ao mesmo tempo, condições muito favoráveis ao desenvolvimento da aprendizagem. Aqui eu trouxe a elaboração de uma ficha de planejamento alinhada à BNCC. Eu peguei essa indicação na revista Nova Escola, lá tem vários planos de aula. No plano de ensino vocês vão encontrar, tem vários exemplos. Eu peguei para criança de 1 ano, 6 meses a 2 anos. Aí tem material que vocês vão verificar na imagem, caixas de ovos, copos plásticos, várias cores e tamanhos. Tem o espaço, parque infantil com caixa de areia e tem a enumeração, né? Junto com letras e números, educação infantil, né? Todo aquela detalhamento da ficha que a gente verificou anteriormente, que a gente precisa fazer a pesquisa na BNCC para ir adequando dentro das demandas de aprendizagem da criança, os objetivos que pretendemos alcançar. Aqui a atividade com a criança, com material especificado. A professora ou o professor organizou diferentes momentos na caixa de areia. Os objetivos da atividade, estão aí elencados. Vejam a exploração da criança, né? Ela vai explorando a areia, a textura, de diferentes formas, ela vai observando, verifica a areia caindo nas suas mãos, além da atividade proposta, é também uma atividade de exploração livre dessa criança nessa atividade com a areia. O experimento de Luísa com os materiais, ele é único nesse processo, assim como é de toda criança, ele é único. Cada criança faz a exploração de acordo com seus interesses, de forma individual ou em grupo. Nesse momento, a professora pode fazer novas provocações com outros materiais de propriedades diferentes para alimentar o processo investigativo que Luísa começou. Vou mostrar para vocês mais alguns exemplos de atividades envolvendo a linguagem matemática e natureza e sociedade. Aqui, vejam que aqui eu já especifico o tempo indicado para crianças pequenas. Crianças pequenas, como é que está na BNCC? Na BNCC está bebês, crianças pequenas e crianças bem pequenas, né? Aqui eu coloquei para crianças pequenas, que são crianças entre 4 e 5 anos. Material, grampo, tá aqui os materiais. O tempo, é importante planejar qual o tempo que está previsto para a execução dessa atividade. O espaço e aqui na BNCC quais são os objetivos que estão destacados, né? Aqui outra ficha, aqui vejam que o espaço já foi modificado, é a área livre, pátio a área livre. Também aqui a ficha, o espaço, sala de aula, pode ser na área livre também, depende de como você vai dispor, né? E organizar esses materiais. Aqui também para crianças pequenas. Crianças bem pequenas são crianças na faixa etária de 2 anos a 3 anos e 11 meses. A partir de 4 anos já são crianças pequenas. Essa atividade é para uma criança de 4 anos, 5 anos. Mas vejam que quando a gente dá uma referência da idade, não significa que uma criança de 2 anos e 8 meses, uma criança de 3 anos e 5 meses não consiga fazer. Cada criança é uma criança, ela é única. Então, cada criança tem qualidades cognitivas diferenciadas. Então, algumas já são capazes de fazer, outras não. Algumas realizam algumas atividades
mais tarde, outras já conseguem realizar algumas atividades, né, dentro de uma idade menor, né? Então, é muito relativa essa questão da indicação da idade, da faixa etária. Isso é muito, eu vou utilizar o termo, é muito relativo, tá? E como é que a gente registra a avaliação com crianças? Como registrar essa avaliação? Se registra em um caderno, a gente pode separar um caderno para fazer as anotações, registrar os trabalhos, observar o desenvolvimento da criança, motor, o desenvolvimento, as habilidades dela de linguagem, as habilidades dela motoras, enfim, a gente pode registrar, né, por meio da observação, o que a gente tem notado em relação aos avanços dessa criança em relação aos objetivos traçados. Os relatórios também, tem relatórios detalhados, né, conforme as atividades, as habilidades, as competências que se deseja obter junto a essas crianças. Tem o registro de acompanhamento dos avanços e conquistas, registros individuais e coletivos para perceber como é que está o avanço da turma como um todo. Tem a organização de portfólios, que é esse que eu apresento na imagem. Você vai ali registrando todas as atividades que essa criança foi realizando ao longo do ano. Tem arquivos biográficos, depoimentos dos pais, tá? Então, há uma série de formas de registrar avaliação. Na atividade prática, eu vou querer que vocês coloquem lá, na apresentação da atividade, como é que vocês vão realizar a avaliação dessa atividade, qual é o tipo de registro que vocês vão estar realizando. Eu agradeço mais uma vez estar dialogando com vocês sobre a metodologia da educação infantil e estratégias de ensino. Aqui eu indico as referências que foram trabalhadas nessa unidade 3 e uma mensagem de Emília Ferreiro. Um dos maiores danos que se pode causar a uma criança é levá-la a perder a confiança na sua própria capacidade de pensar. Agora que vocês aprenderam a planejar, vamos às atividades práticas na unidade 4. Bons estudos!